Depois eu pensei, refleti, o que eu vou fazer com essa reunião dos homens, Comecei um estudo, abandonei, foi para outro estudo, abandonei. Eu vou fazer um estudo baseado num livro que o título é Finalmente Livre. Fala Graça que Liberta. Baseado em estatísticas. Estatísticas revelam que 27% dos homens cristãos, 6% das mulheres estão lutando com o pecado de pornografia. Pior, dizem que homens entre 18 a 30 anos de idade, essa faixa de 18 a 30 anos, 77% vão olhar mensalmente pornografia, 36% diariamente e 32% admitem que é um vício. 50 a 60% são em pastores. Eu não sei a origem dessas estatísticas, mas várias estatísticas concordam com essas ideias. 77% das pessoas vão olhar a menos mensalmente. Significa que temos 6 pessoas aqui, 4 pessoas aqui, estão lutando com a tentação desta. De 2 em cada 3 homens, lutam com essa. Mesmo que não achem um vício, a pessoa está dizendo que é uma tentação, está lutando, eu olho de vez em quando, coisa assim, Pornografia é um pecado oculto. Pode ser bem escondido. As pessoas podem envolver essa coisa e nem outras pessoas saber por um tempo, Então, eu primeiro dou graças a Deus que eu não conheço alguém pessoalmente lutando com isso, mas por estatísticas é possível que tenha aqui, mas pode dizer, eu sei que fulano, um dos nomes aqui está lutando, eu não sei. Mas é bem possível, porque se as estatísticas se aplicam aqui, então 4 desses grupos estão lutando com essa. Graças a Deus que não sei quais os 4, está entendendo? Mas eu vou tratar o assunto. Tanto porque é bem possível que tem pessoas aqui lutando com isso. E se não tem ninguém aqui lutando com isso, você talvez conheça alguém que está. Ou alguém pode procurar para ajuda nessa. E um estudo para ganhar vitória sobre pornografia é um estudo que ganha vitória sobre outras áreas morais. Tem pessoas que dizem pornografia não tem problema, mas masturbação tenho. A pessoa diz isso, já é outra linhagem ligada ao mesmo pecado. É uma fascinação com o sexo fora de casamento, essa Então, pessoas que lutam com isso, outros que não lutam com publicação, mas só andam na rua e somente vai lá para outro canto quando tal pessoa passa na sua frente. Nem é coisa publicada, pornografia, não coisa dessa, mas somente está andando onde não deve andar, Então, embora que eu não vou fazer um estudo mirando uma pessoa específica, mas vamos falar sobre vitória sobre pornografia. E creio que aplica para todos nós. Mesmo que não sabendo isso, estamos do sexo masculino aqui, reunião dos homens, temos sangue vermelho em nossas veias, e uma fase ou outra nas nossas vidas nós temos que lutar com tentações. Eu creio que todo mundo, numa fase na sua vida ou outra, já lutou com tentações, mesmo que não caiu em pornografia total, masturbação, coisa dessa, mas já luta com isso. Se você diz, nunca experimentei coisa dessa, graças a Deus, Mas exatamente o que diz, mas não fique com orgulho antes de uma queda. Exatamente a frase que eu tinha aqui, Mesmo assim, preste atenção nesse estudo aqui. Como diz o livro que eu estou seguindo, mais ou menos, Finalmente Livre, o subtítulo desse livro é A Luta pela Pureza com Auxílio do Poder da Graça. A luta pela pureza com auxílio do poder da graça.
Então, graça vai ficar o alicerce deste estudo. Vamos olhar em graça. E depois, em estudos futuros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudos, vamos olhar ganha vitória com a graça e meu relacionamento com Jesus. Ganha a vitória com graça e a tristeza. Ganha a vitória com a graça e relacionamento com o cônjuge. Nem todo mundo aqui tem cônjuge, mas vamos falar disso naquele tópico também. Ganha a vitória com a graça e prestando contas. Prestando contas às outras pessoas. Ganha a vitória com graça e a humildade. Ganha a vitória com a graça e a confissão. Ganha a vitória com a graça e a gratidão. E com a graça e com medidas radicais. Que às vezes esse pecado requer medidas radicais. Então, primeiro, como pessoas podem cair nesse pecado? Pode por ver propagandas, curiosidades, experimentar rejeição, experimentar solidão. Muitas pessoas não procuram, eu vou para cair nesse pecado. Mas uma vez que caiu, é difícil sair. Outras procuram uma guerra dentro de si mesmo, No início pode parecer uma coisa inocente, mas depois pega. E pega com força. Então, a primeira coisa que vamos olhar é que vitória é possível. As garras da pornografia são garras fortes. Pessoas nessa prisão dizem, eu já tentei e caí de novo. Já tentei, caí de novo. Então vamos iniciar com Romanos 3. Romanos capítulo 3. E neste capítulo aqui, estamos olhando a possibilidade devido ao fato da graça. 3 e 21. 3, 21 a 26, alguém pode ler. Uma passagem bem conhecida. 23. Todos pecaram e carecem, glória a Deus. Todos caem em pecado. Tanto faz pornografia, outras coisas, mas todos têm pecado. Eles sendo justificados gratuitamente por sua graça. Que a graça é uma coisa que nos justifica. Que Deus justifica através da graça. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós podemos ter salvação. Podemos ter perdão pela graça. E está falando que Deus fez possível isso através do sangue de Jesus. Versículo 25, propiciação, ele pagou o preço. E por fé nós podemos ter essa em nossa conta. Ele fala sobre aquele, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, Jesus morreu para pessoas lutando com pornografia? Sim. Ele morreu para esse pecado também. Está englobado em todos os pecados, mas esse pecado podemos mirar essa? Sim. Até os piores pecados que podemos imaginar, assassinar, coisas dessas, Jesus já pagou o preço. Então, é possível o livramento de pornografia? Sim. Por quê? Por causa da graça de Deus. Jesus já chegou. Deus já enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado. E a graça é aplicada pela fé. E a graça estende para todos os pecadores. Vamos olhar um pouco mais sobre esse tema de graça em Romanos 1. Romanos 1. Já que está sendo gravado, eu vou fazer mais leitura aqui, Paulo, desculpe. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado por ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está se apresentando para as pessoas de Roma. Versículo 5. Diz, por intermédio de quem viemos a receber graça, o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então ele recebeu graça, o apóstolo Paulo recebeu graça para ser um apóstolo. Ele recebeu graça também para obedecer. Então a graça tem os elementos de perdoar, tem a graça de receber, tem a graça também de me capacita a obedecer. Quer dizer, ele recebeu uma graça que deu ele possibilidade de obedecer. Então ele recebeu a graça com o fim de responder em obediência. Então, olhando no pecado de pornografia, eu posso obedecer e deixar pela graça. Graça é mais do que receber um favor merecido. É isso também. Mas muitas vezes a pessoa olha, graça é receber uma coisa que não merece. Receber salvação. Receber a vida eterna. É isso. Mas graça também é uma força. Uma força me capacitando me dando a habilidade de obedecer. Graça oferece uma força para que eu possa responder em maneiras que vão honrar ao Senhor. A graça, então, me faz capaz de obedecer. Tem pergunta até agora? Então, vamos olhar nesses dois lados, a graça perdoadora e a graça transformadora. A graça que salva e a graça que dá força. Os dois lados da graça, é? Na luta contra o pecado, é necessário entender que Deus me perdoa. Entender perdão. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Nós estamos olhando sobre a graça que perdoa os nossos pecados. Dois e 10. Também nele, ele é Jesus Cristo, estáis aperfeiçoados. Ou em outra palavra, em Cristo podemos ser feitos perfeitos, é? Ele, Jesus, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E deu vida perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Palavras fortes. Jesus, quando ele foi na cruz, ele foi lá e o prego. Quem entrou, pregou meu pecado.
Prego seu pecado. Prego também a lei que me condena. Prego todas as acusações, todas as coisas que me condenam, também foram pregados na cruz. Ele perdoou, cancelou, eliminou, lavou e pregou na cruz junto com a lei que me condena. Podemos experimentar de perdão do pecado? Graças a Deus, podemos. Graças a Deus. Pessoas, às vezes, que lutam com pornografia, pensam, eu acho que não tem jeito. Deus não vai perdoar desse pecado aí, É um pecado que eu não consigo vencer, eu penso que não existe chance de perdão, eu estou preso nisto. Já pensem em João, 1 João, desculpe, que fala sobre quem confessa o pecado é fiel, justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E pessoas pensam que eu preciso confessar de novo. Vamos falar isso um pouquinho aqui, mas não, porque o perdão eu posso viver a vida dizendo estou perdoado. Está cancelado. Todas as acusações, toda essa está cancelado na cruz. Salvo eu tenho essa vitória. Existe então essa graça perdoadora, essa graça que me perdoe. Também a graça que me transforma. Que não somente elimina o mal, mas me capacita a fazer o bem. Os dois lados da graça. Não é somente eliminando o mal que me condena, mas me capacitando a fazer o bem. Podemos, pela graça, viver uma vida cristã, ser conformados à imagem de Cristo. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Essa ideia de ser sepultado com Ele leva a ideia de meu pecado foi perdoado. Meu pecado foi enterrado. Para que, com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a minha identificação com Cristo, eu estou identificando com a graça que me perdoou, estou crucificado, sepultado, mas também estou identificando com a ressurreição e a nova vida. Também pela graça. O pecado que foi pregado na cruz, cancelado, glória a Deus, mas a graça também me deu uma nova vida. Estou ressuscitado com Jesus, dando-me capacidade de viver uma nova vida. Na luta contra a pornografia, muitos buscam perdão. Outras pessoas que vão confessar o pecado, mas não buscam o poder de vencer. Só diz, perdoe-me, diz Jesus. Eu fiz de novo, me perdoe, Senhor. Me perdoe. E não dizendo, Senhor, me ajude a viver essa vida nova. Pessoas muitas vezes, nas suas orações, na luta, só olha do lado de perdão e nem mesmo confia que estão perdoados, mas mesmo confiando, precisa olhar no outro lado de graça, de ver que eu posso ter uma vida transformada. Tenho que buscar o poder que transforma. Então, temos que entender que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Fiel para me perdoar, fiel para me capacitar de viver uma nova vida. Deus pode transformar uma mente poluída, uma mente contaminada, para se tornar-se uma mente pura. Pode? Pode. Deus pode mudar uma mente contaminada de impureza e pode fazer aquela mente uma mente pura. Então, a aplicação da graça transformada é aplicada da mesma maneira da graça perdoadora. A mesma maneira que eu recebo perdão, é a mesma maneira que eu posso receber a capacidade de viver uma vida transformada.
Como que eu recebo a graça para me perdoar? Como que eu recebo essa graça para receber perdão? Por meio de Jesus? E que mais específico? Por meio de Jesus eu tenho que... O Espírito Santo eu tenho que confessar, eu tenho que crer nele. Né? Jesus morreu, mas se eu não creio nele, eu não estou aplicando a graça na minha vida. É necessário eu crer para receber essa graça de perdão. E o que é necessário para eu ter a vitória, eu tenho que crer. Também, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma maneira que eu recebo a graça de perdão, a mesma maneira que eu vou receber a graça de vitória. Romanos 6 e 11. Então já estamos em Romanos 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa ideia de considerar-vos mortos. A ideia de eu estou mentalmente no coração crendo que eu sou morto e mentalmente crendo de coração que eu estou vivo. Já lemos Colossenses 2, 10 a 15, mas vamos voltar para 2 e 6. 4 versículos antes. 2 e 6. Colossenses 2 e 6. Realmente é só 6, mas já que 6 termina com vírgula, eu sempre quero terminar com ponto final, Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. De novo, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A maneira que eu recebo ele, pela graça mediante a fé, eu também preciso andar pela graça mediante a fé. Em quem? Nele. 7. Nele, radicados, bem raizada, edificados, confirmados na fé, tão como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Está dizendo que a maneira que eu criei para ter a salvação, a maneira que recebeste Cristo como Senhor, assim andai nele. Ou, em outras palavras, você recebeu pela graça mediante a fé, anda pela graça mediante a fé. Então, o versículo 16 está destacando a mesma maneira. Pergunta até agora? Ou comentário? Então, como é que realmente crê em Cristo? Júnior já usou a palavra? Confessar. Crer em Cristo tem essa ideia de arrependimento. Eu preciso me arrepender. Arrepender tem um aspecto de confessar e tem a ideia de vamos olhar mais profundo de arrependimento, porque arrependimento é a maneira que eu aceitei Cristo e a maneira também que eu vou andar nele. Está entendendo? Então, o que significa confessar? O primeiro elemento de arrependimento é confessar. O que significa confessar? Alguém lembra dessa? Eu uso muitas vezes dessa. Dizer o que Cristo diz sobre o pecado, ou dizer a mesma coisa, vem de duas palavras, homo lego, Homo, que nós temos homossexual, mesmo sexo, mesma coisa, e então essa mesma palavra, homo logos, Dizer a mesma coisa. Temos homofonos, palavras do mesmo som, bom senso, juízo, senso, duas palavras que são do mesmo som, senso e senso, Um com S e um com C. Mas tem o mesmo som. É homofonia, Mesmo som, mesmo tem ideia, Então,
Na confessar, nós temos em Romanos 10, versículo bem conhecido, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, confessar para a salvação, eu tenho que confessar algo sobre Jesus e sobre o pecado. Dizer a mesma coisa que Deus diz sobre quem é Jesus. Ele é Deus, ele não é só um bom mestre, ele não é só isso, ele é Deus. Ele é o único Salvador, ele é o Messias. E diz a mesma coisa sobre o pecado. O pecado não é só uma coisa mais ou menos banal, mas o pecado é uma coisa que me condena. Diz a mesma coisa sobre o pecado que Deus disse sobre o pecado, e diz a mesma coisa sobre Jesus que Deus disse sobre Jesus. Confessar ele mesmo Deus, confessar no pecado também. Confessar não é só avisar. As pessoas têm a ideia de que confissão é avisar Deus. Deus, eu pequei. Deus já sabia disso. Confessar é mais do que avisar. É uma declaração que eu acredito. Eu concordo com Deus acerca da pessoa de Jesus e sobre os meus pecados. E no contexto de salvação, pergunta aqui. É um elemento de arrependimento. Porque tem muitos religiosos que só confessa e o arrependimento não tem. Aí o negócio que a gente só confessa e arrependimento. Pessoas que confessam. O arrependimento tem uma vida diferenciada a partir do momento do arrependimento. Pois se eu estou confessando que o pecado é uma abominação contra Deus, é uma coisa que me condena, então qual deve ser a minha atitude para tal pecado? Eu vou querer abandonar. Se eu estou confessando só avisando Deus do meu pecado, essa é diferente. Mas se eu estou dizendo, crendo essa coisa, então arrependimento tem o elemento de confessar que é concordar. Sim, meu pecado me condena, Então, no contexto de salvação, é geral. Eu sou pecador, condenado, preciso de um salvador. No contexto de comunhão, é um pecado específico. Aqui 1 João 1:5 aplica. 1 João 1, podemos ir para 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, essa é mais na área de aplicação para o crente, que já confessou Cristo como Salvador, já recebeu perdão, mas para faltar comunhão, ele precisa dizer, eu ainda tenho pecado, ainda preciso confessar. Eu tenho que concordar com Deus sobre a situação do pecado. Ao negar o pecado, é negar também a graça. Se eu dizer, eu não preciso confessar, então eu estou dizendo, eu não preciso de graça. É graça que vai me salvar, que vai me transformar. Então, confessar o pecado é o primeiro passo de acesso à graça. Eu preciso confessar. Se eu quero liberdade, se eu quero ser liberto de pornografia, do pecado que me tem, eu tenho que confessar. Eu tenho que declarar diante de Deus o meu pecado. Declarar que estou cometendo algo que me condena e jamais desejo continuar
nessa ação, que me separe do meu Salvador. Então, Ele promete me perdoar e purificar. Agora, arrependimento não é só confessar. Eu acho que José Maria está falando essa. É não só confessar, porque eu tenho que também crer. Eu tenho que afirmar. Junto com a ideia de confessar, é a ideia de confiar. Eu estou crendo que realmente o que está dito é a verdade. Não estou só dizendo com minha boca. Eu estou crendo, declaro com a boca, mas eu estou querendo também crer no sentido que eu quero abandonar essa ideia. Quando eu creio que Jesus é o único Salvador, eu tenho que abandonar qualquer outro meio de salvação. Eu tenho que abandonar obras, tenho que abandonar religião, tenho que abandonar essa, eu tenho que abandonar outras ideias e crer que só Jesus me salvou. Só Jesus é o Salvador. Eu tenho que abandonar ideias sobre pecado, que eu posso apagar pecado através de boas obras, as coisas dessas. Eu tenho que mudar a ideia sobre essas coisas. Essa parte de arrependimento, que é mudança de ideia, arrepender tem essa ideia de mudança de ideia. E essa mudança de ideia inclui crendo, primeiro confessando, entendendo o que Deus declarou, e afirmando, sim, é verdade. É verdade. Então, no pecado de pornografia, quantas vezes que eu preciso confessar? Uma só vez. Agora, se eu cair de novo, eu confesso de novo. Mas uma só vez. Ele é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda injustiça. Pessoas caem num pecado e pensam, eu não sei se Deus me perdoou. Está não confiando. Tem que confiar. Deus declarou que ia cumprir sua promessa. A pessoa cai no pecado e diz, não sei se Deus me perdoou, então vou confessar de novo. E só diz, será que Deus lhe perdoou? Não sei não, vou confessar de novo. Será que você sente isso? Sei não, vou confessar de novo. Temos que confiar. Temos que confiar. Então, arrependimento tem 3 aspectos. Confessar, crer e clamar. Para pôr tudo na letra C, confessar, crer e clamar. Ou eu tenho que declarar, eu tenho que confessar com minha boca, eu tenho que afirmar e eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir socorro. Clamar. Jesus salva-me. Eu tenho que pegar uma ação. De Jesus é preciso ser salvo. Então, mesma coisa com o pecado de pornografia. Eu tenho que confessar. Eu tenho que crer. Eu tenho que pedir também que Deus me salve disso, A fé que salva é a mesma fé que me transforma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se tivermos 7, é isso que vão dizer aqui. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, 6 e 7 são versículos em contraste. Andar nas trevas, andar na luz. Eu estou sempre andando na luz? Não. Se disser que estou sempre andando na luz, eu estou me enganando. Porque eu tenho pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Versículo 8. Mentimos e não praticamos a verdade. Exatamente. Então, João tem esse sentido de comunhão. Eu não estou em comunhão com Deus quando eu estou andando nas trevas. Eu não estou em comunhão com Deus quando eu estou andando no pecado. Eu posso estar salvo, mas não em comunhão. Tem pergunta? Arrependimento tem a ideia que eu vou mudar a direção.
não significa que eu não vou cair de novo, não. Mas mudança de direção, mudança de entendimento. Arrepender significa mudar ideia, mudar pensamento. Então, essa mudança de pensamento, estamos dizendo que tem 3 elementos. Eu tenho que mudar pensamento para concordar o que Deus falou sobre o assunto. Antes eu pensei o que eu pensei, agora estou pensando o que Deus pensou. Antes eu pensei que pornografia não era nada, agora estou vendo que pornografia é uma coisa que Deus odeia. Eu mudei ideia sobre o pecado. Antes eu pensei que não era jeito, agora estou vendo que em Jesus há o seu vitória. Estou mudando ideia sobre isso. Agora, a ideia mudada, agora eu estou dizendo, agora eu tenho que afirmar, eu tenho que dizer, eu realmente creio isso. Não somente dizer, mas eu realmente estou crendo nisto. E a crença, como o Tiago fala, vai ser visível em ação. E agora, o terceiro elemento é pedir socorro. Porque eu tenho que perceber que eu não consigo fazer só. Só Jesus que pode me salvar, só Jesus que pode me santificar. Eu não sei se respondi sua pergunta. E sua pergunta? Pronto, deixe-me dar uma ilustração. Quando eu era incrédulo, eu estava no reino das trevas. No reino das trevas, eu não podia ver nada. Quando eu aceitei Cristo, eu fui transportado para o reino da luz. Então foi uma coisa de mudança completa, do reino das trevas para o reino da luz. Agora, uma vez na luz, eu sempre ando com olhos abertos? Não. Se eu ando com olhos fechados, mesmo com a luz acesa, eu estou andando eu estou andando nas trevas e na luz, no mesmo tempo, está entendendo? Porque eu estou na luz, mas estou andando como se fosse andar nas trevas. Ando nas trevas, eu andei sem usar os olhos, sentindo com as mãos, assim, né? Quando a luz está brilhando, eu ando do mesmo jeito, porque os olhos estão fechados, eu estou andando na luz, no sentido que a luz está aqui, mas estou andando como se fosse nas trevas, porque meus olhos estão fechados. Então o crente foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, mas às vezes aquele crente ande do mesmo jeito que ele andava antes. Ele está na luz, mas ele está andando em pecado. E quando ele anda em pecado, ele não tem comunhão com Deus. Ele precisa confessar o pecado, ele precisa entender. Esse 1 João está nesse tema total. Sobre a pessoa que foi tirada do reino das trevas, colocada no reino das luzes, mas não tem comunhão com Deus. Porque, no sentido, está andando com seus olhos fechados. Esse realmente é um outro assunto total. Eu acho que vou parar com essa e podemos perguntar mais sobre isso. Mas o que queremos dizer com esse estudo aqui é que precisamos confessar o pecado. Precisamos crer, confiar e precisamos clamar. Precisamos pedir. Para ter comunhão, precisa confessar. Diz a mesma coisa sobre o pecado. Preciso afirmar, confiar que Ele me perdoou, me purificou. É preciso clamar ou pedir que Deus me concede a graça. Deus me dá a graça para essa vitória. Uma vitória, posso dizer, ajude-me, Senhor, com vitória. Eu preciso de sua graça para ganhar vitória sobre pornografia. Eu preciso de sua graça perdoadora. Eu também preciso de sua graça transformadora. Eu preciso da sua graça que vai me transformar. Então, muitas pessoas, ao invés de confessar, afirmar e pedir a graça de Deus,
faz que muitas pessoas fazem ataques em si mesmo. A pessoa vai dizer, cai mais uma vez essa pornografia. Sou chato. O que estava pensando? O que ia acontecer se meus amigos descobrissem? Eu não posso fazer mistério se eu continuo assim. O que vai acontecer se meu cônjuge descobre? O que vai acontecer se a namorada descobre? O que vai acontecer se meus pais descobrem? Meu pastor, membros da igreja. Será que eu estou salvo? Será que existe vitória? A culpa é demais. Todas essas frases são focando em eu. O que acontece se a atitude deles para comigo é? A condição de si mesmo tem foco em eu, a minha miséria, a minha falha, a minha fraqueza, o que eu fiz, o que eu pensei, sobre os pensamentos de pessoas sobre meu caráter, sobre o que eu mereço. É eu, é? Esse é o erro que muitas pessoas caem em não confessar, não afirmar e não pedir graça, é só atacar a si mesmo. A miséria para si mesmo. E com todo esse foco em eu, é a mesma coisa que me levou para cair em pornografia na primeira vez. Focando em eu. Eu preciso parar de me condenar. Deixa Jesus me condenar e deixa Ele me salvar da condenação. É necessário tirar o foco do eu, parar de falar comigo mesmo, focou na graça, falar com Deus, todos os elementos de arrependimento. Deus falou, Deus perdoa, Deus liberta, confio no Senhor e pedir graça perdoadora e graça transformadora. É preciso chegar ao Senhor quebrado, frustrado, envergonhado, chorando e pedindo graça. Precisa ver com que humilde. E terminando, precisamos ver a esperança na graça. Que a derrota não é final, existe vitória, existe libertação. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pecado pode ser grande, mas a graça é maior. Tanto faz o tamanho do pecado, a graça é maior. Tanto faz a profundeza que já caiu. Tanto faz quantas horas que passa em pornografia. Tanto faz a fraqueza pessoal, a graça é maior. Nunca temos um buraco tão profundo que Jesus não alcance. Maior é a graça. Jesus jamais abandonará o pecador que chega com arrependimento, confessando, crendo e clamando com humildade. Eu quero vitória. Podemos ter essa vitória. Pergunta? Agora estou terminando para hoje. Resumindo, existe essa graça, existe arrependimento, existe vitória, existe possibilidades. Senhor Deus, eu dou graça a Ti, Senhor, por Sua graça, por Sua misericórdia. Senhor, estatísticas estão dizendo que talvez 4 entre 6 pessoas aqui estão lutando com esse pecado. Pessoas que estão mexendo, ao menos mensalmente, com o pecado de pornografia. Eu não sei quem são, Senhor, mas o Senhor está sabendo. E ora, Senhor, que o Senhor pode conceder vitória. Enquanto estamos lutando com essa, estudando com essa, que podemos ver vitórias pela Sua graça. E a graça que nos salvou é a graça que também que pode dar vitória, que nós podemos andar e ser santificados. E ora, Senhor, para cada pessoa aqui,
que talvez não é esse pecado, mas outro pecado moral na sua vida, que o Senhor nos guia, que nós podemos, Senhor, entender a profundeza da sua graça e aplicar essa graça não somente que nos perdoa, mas também que nos transforma em nossas vidas. Em teu nome. Amém.